Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV Dedê, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente disponibiliza uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó importantíssimo nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. Nosso tema para essa quinta-feira, para essa nossa conversa, é a segurança cibernética nesse novo mundo digital, mas de um ponto de vista mais cotidiano. E a gente tem o prazer de receber dentro da programação aqui da casa o professor Rafael Mota, que é advogado, professor da Unifor, também da Aridissá, da Faculdade Aridissá, e ele vai me corrigir se é universidade ou se é de faculdade, já. Faculdade. Faculdade Aridissá, e também é doutor em Direito Constitucional. Professor, muito obrigado por disponibilizar seu tempo e fazer parte dessa conversa, que antes, há cerca de 3 anos, não estava nas famílias. Mas com o avanço da digitalização, inclusive celular, segurança cibernética passou a ser um assunto cotidiano. E o senhor é um estudioso disso, além de outras questões do direito. E eu queria saber se o senhor enxerga assim como o copo meio cheio, o copo meio vazio. O senhor enxerga com bons olhos ou se preocupa mais com essa popularização do assunto segurança cibernética? Bom, Milton, primeiro eu queria lhe agradecer, é sempre uma alegria participar de todo e qualquer evento com você. Você sabe que comigo é só me dizer a hora que eu estarei sempre à disposição, se não puder estar fisicamente, como foi hoje, mas remotamente, sempre uma alegria imensa dialogar, conversar com você, estar à disposição, sobretudo, de um programa e de uma rede de comunicação, de uma rede popular, social, que transmite uma informação de qualidade como essa nos permite. Veja, eu ainda sou otimista em relação a isso, porque o que acontece? Eu tenho uma visão bastante pragmática da questão cibernética. Ela é uma realidade, ela é absolutamente irreversível. Nós, cada dia, já caminhávamos para termos uma estrutura dedicada ao uso da questão cibernética, e essa pandemia que nós estamos enfrentando ainda, graças a Deus, hoje um pouco mais arrefecida, mas ainda não podemos dizer que não será, que já passou, ela é efetivamente algo que nos fez acelerarem muito o acesso às questões digitais, né? Hoje a gente vê, eu tiro pelo meu micro-universo, Hamilton, nessa pandemia, eu vi meus pais começarem a usar o WhatsApp, meus pais começarem a usar Instagram e outras redes sociais, usarem aplicativos de banco, né? Então, assim, eu acredito que não tenha sido só na minha família até mesmo essa migração cibernética de pessoas que não tinham esse hábito. E, sem falar em reuniões de trabalho, em aulas, em eventos culturais, então nós nos migramos de forma ainda mais contundente, mais enfática para esse ambiente que a gente costuma chamar de cyberespaço, esse ambiente etéreo, né? Essa coisa que a gente não consegue ver, a gente não consegue sentir, mas todo dia nós nele, de alguma maneira, aspas, habitamos. Então, eu acho que é irreversível. Então, sendo essa uma questão completamente irreversível, me parece que nós, enquanto sociedade, precisamos encarar isso de frente e criar mecanismos de segurança cibernética e de educação cibernética, porque a gente precisa separar um pouco esses conceitos. Uma coisa é a segurança cibernética, que nós, como usuários, temos que ter cuidado em atualizar nosso antivírus, cuidado com quem nós compartilhamos nossos dados, cuidado com os links que nós clicamos, com o tipo de senha que eu uso. Às vezes a gente tem uma mania de usar uma senha para vários serviços diferentes, né, por uma questão de praticidade. Eu uso a mesma senha para acessar meu e-mail, para acessar uma rede social, que é a mesma senha que eu uso no banco ou no meu trabalho. Mas, e assim como as empresas, o próprio Estado precisa ter uma preocupação com a segurança cibernética. Agora, em paralelo a isso, nós precisamos ter um programa concreto, ativo, do Estado, de mãos dadas com a sociedade organizada,
de segurança e de educação cibernética. As novas gerações estão vindo, essas gerações que vêm depois de nós, já são gerações completamente digitais. Né? A gente vê, às vezes, uma criança, um bebezinho, às vezes, já com a mãozinha ali para desconectar o celular do pai ou da mãe, para acessar ali o tablet. Então, a gente está falando de gerações que já nascem incorporadas com esse mundo virtual, de multitelas e etc. Então, a gente precisa dar educação para essas gerações e para nós também que utilizamos essas ferramentas, essas interfaces cibernéticas. E quando eu falo em educação, eu não falo em educação formal, formarmos técnicos de segurança cibernética. Isso é importante, claro que é, mas é muito além disso. A gente ter meios de comunicação, escolas, universidades, o terceiro setor engajado para que a gente possa ter esse tipo de atividade, esse tipo de possibilidade de conexão com a sociedade. Agora tem uma questão interessante que, por coincidência, acaba dialogando com o que a gente estava conversando aqui antes da gravação, que é uma maior vulnerabilidade e um menor conhecimento dos seus direitos digitais. Quer dizer, uma população muito... eu estou falando nem de letramento digital, não. Estou falando do direito puro, no caso de serviços digitais, e que uma imensa maioria da população, infelizmente, por questões históricas, foi alijada do processo de formação da boa informação. Então, você cria mais vulnerabilidade e uma população menos capaz de ser crítico daquilo que está comprando. Porque se você está num banco digital, que você pensa que é de graça, não é de graça, você está pagando por aquele serviço. E tem toda uma legislação. Então, o Brasil é um país que surpreende para o bem e para o mal, né? Então, esse nosso fosso é muito grande. E sinceramente, eu não acho que a gente esteja percorrendo um caminho de resolução ainda não. Acho que sequer começamos esse processo. Eu concordo com você. Quando eu dizer que eu sou otimista no sentido de que as tecnologias e esse mundo virtual veio para ficar, ele é uma realidade, e a gente precisa, o nosso problema agora passa a ser outro. Como é que nós vamos lidar com isso? Eu acho que não adianta mais a gente perder energia, gastar tempo. E aí? Somos ou não somos uma sociedade ciberneticamente conectada? Isso já é uma realidade. Vamos agora gastar energia nisso. E aí você toca num ponto que a gente conversava aqui um pouquinho fora do ar, que é importantíssimo, que é algo que eu tenho em mente já há muito tempo, da necessidade de termos... Bem, o que eu vou falar é óbvio, mas existem obviedades que precisam ser faladas. Uhum. Nada vai tirar um país de uma situação de crise social, de desigualdade econômica, de desigualdade social, que não seja educação. Não existe outro caminho. A história mostra isso. Basta você olhar o que era a Coreia do Sul há 20, 30 anos atrás. De uma ou duas gerações no máximo atrás. Era um país agrícola, pouco desenvolvido, médio desenvolvido. De repente, um investimento maciço em educação intensa, de qualidade, global, ampla, universal. Hoje, a Coreia do Sul tem aí pelo menos 5 grandes empresas de tecnologia de ponta, 3 ou 4 grandes montadoras de veículos e o resto que todo mundo conhece. Então, assim, não há outro caminho senão a educação. E essa educação passa por todos os níveis, ou seja, eu acredito que a gente precisa levar para o ensino médio, para o ensino fundamental, a educação jurídica. Há muito tempo defendo essa ideia, como nós conversávamos, com uma linguagem acessível. Por óbvio, a linguagem que eu utilizo para os meus alunos na universidade, no curso de Direito, não é a mesma linguagem que eu utilizaria dando aula no ensino médio ou no ensino fundamental. Claro. Mas isso não quer dizer que a mensagem não seja perfeitamente transmitida, que eu não possa transmitir a mensagem de noções de direito do consumidor, de direito penal, de direito civil, de direito constitucional e de direito digital. Hoje nós temos uma série de leis já, no Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, que viabilizam um arcabouço, uma estrutura, um conjunto de legislações que protegem, em tese,
o meu acesso a dados, o compartilhamento dos meus dados, a quem eu vou dar esses dados, qual é a obrigação daquela loja, daquela empresa, daquele banco que recebe aqueles meus dados de dar um tratamento adequado. Agora, como você muito bem colocou, eu não posso cobrar isso se eu não conheço esse acervo de direitos, esse conjunto de direitos que eu tenho de dizer, olha, eu estou dando aqui o meu dado, seja meu dado bancário, meu dado de endereço, documento, e eu preciso ter a garantia de que você, bem dele, tratará, que é uma questão que cada vez mais será fundamental. A gente já tem só título de exemplo, Milton, países, eu sempre gosto de citar esse exemplo, um dos países mais digitalmente conectados do mundo é a Estônia. A Estônia é um exemplo do que a gente chama de e-government, ou seja, o governo digital, o cidadão estoniano, ele realiza todos os serviços públicos pela internet, é fácil abrir uma empresa, existe a possibilidade de cidadão de outro país abrir uma empresa e ter uma identidade digital. E aí, sempre que eu tocava nesse assunto, alguns colegas faziam ponderação, poxa, Rafael, você está falando da Estônia, um país pequeno, com população pequena, na Europa, mas veja, recentemente a Índia começou e já está bastante avançado um processo do que eles chamam de cidadão digital. Ele está digitalizando a relação cidadão-estado indiano, onde o cidadão indiano, estou falando do segundo país mais populoso do mundo, um país com desigualdade social também imensa, um subcontinente, estou falando de mais de 1 bilhão de pessoas, com diversos problemas sociais, desigualdade, desconexão social, talvez até mais agudos do que a América Latina, mas que a gente tende a um processo do cidadão indiano ter acesso aos serviços públicos através de meios digitais, através de uma identidade digital. Ele recebe ali uma identidade que o faz existir nesse mundo digital. Olha, nós temos um problema no Brasil do cidadão sequer existir muitas vezes. A gente viu agora recentemente, com o auxílio emergencial, pessoas que estavam muito abaixo da linha da pobreza, que precisavam desesperadamente daquela ajuda estatal e que, por não terem ali o CPF, não terem um documento atualizado, ou válido, ou mesmo não terem sequer uma certidão de nascimento, não tiveram acesso a isso. Imagine quando a gente tiver essa cidadania aí 2.0 já desenvolvida no ambiente virtual. Precisaremos mais ainda dar acolhimento a essas pessoas. Né? Tá. Professor, dos seus estudos para elaboração do seu trabalho de doutorado, e que eu cheguei a ler algumas partes, e fiz elogio, inclusive em relação à fluidez do texto, o senhor chegou à conclusão no final de que o nosso processo eleitoral está... o senhor ficou mais tranquilo em relação ao nosso processo eleitoral, ou o senhor ficou mais preocupado devido a tantas nuances e tantos perigos pelo mundo? Não, você sabe disso, desde o doutorado, também no meu pós-doutorado, eu estudo essas conexões de cibernética e direito. Eu não tenho a menor dúvida, nenhuma dúvida, da segurança do processo eleitoral brasileiro, que é um exemplo para o mundo. Né? As críticas que ele vem sofrendo nos últimos anos, Hamilton, são críticas primeiro, são críticas muito superficiais. A gente percebe que quando a gente desce a profundidade dos argumentos técnicos, elas não resistem muito e estão dentro de um contexto maior. A gente viu isso nos Estados Unidos, de uma contestação de uma eleição em que o voto era impresso e ela foi contestada, e aqui o voto eletrônico ela continua sendo contestado. Então, esse exemplo já demonstra que talvez o problema não seja a forma de desenvolver as eleições, mas sim as eleições em si, daquele grupo que perde e não consegue aceitar o jogo democrático. O TSE, e aí tem uma crítica que é completamente infundada, que eu até recentemente vi sendo feita por parte de alguns grupos sociais, de alguma parte da sociedade brasileira, dizendo não, porque a urna eletrônica foi criada há 25 anos atrás e de lá para cá
a tecnologia avançou muito, isso faz com que ela se torne mais vulnerável. Isso é um equívoco, isso é um erro, isso é, na verdade, uma mentira, porque ela, de fato, é criada há mais de 2 décadas, mas a tecnologia empregada veio também sendo modernizada. Então, se a gente percebe, hoje a urna eletrônica ela já não é mais, dentro do ponto de vista técnico, aquela que era há algum tempo atrás. Ela foi igualmente modernizada, com muito mais controle de seus acessos. Ela em si, ela não é conectada à internet. Eu tenho uma divulgação imediata. Assim que termina a eleição, eu sei que aquela urna me produziu através de um relatório impresso. Eles são contabilizados pelos tribunais eleitorais. Quando envia-se para Brasília, já tem uma totalização aqui do Tribunal Regional Eleitoral, quer dizer, envia-se para Brasília aquele dado por uma questão de sistematizar o resultado final, que é um trabalho de somatória, mas existem quase 30 etapas de segurança desse processamento das urnas. Então a gente percebe que é um discurso que não, como tantos que acontecem no Brasil, eles não chegam à página 2. Né? É aquele discurso da página 1, que eu jogo ali uma ideia, o que eu acho, vozes na minha cabeça, e eu me torno automaticamente, a gente até conversou disso em outra ocasião, em outro contexto, que todo mundo no Brasil se torna automaticamente especialista. Né? A gente, agora há pouco, todo mundo era especialista em vacina, depois todo mundo passou a ser especialista em guerra. Já foi técnico de futebol, depois foi especialista em vacina, exato. Agora depois em foi a Ucrânia. guerra, todo mundo tem dia de guerra. Nós agora vamos ter de novo os especialistas em eleição e logo depois especialistas em futebol de novo para a Copa do Mundo. A gente vai ter uma sucessão. É cíclico. Mas você não percebe um debate técnico, razoável, profundo, dizer assim, quais são as vulnerabilidades, quais são essas falhas. Porque, na verdade, elas não existem. Né? Se você tiver a oportunidade de ler a resposta, por exemplo, que o Tribunal Superior Eleitoral deu a alguns questionamentos formulados pelo Ministério da Defesa, até uma linguagem muito clara, muito tranquila, até uma linguagem não técnica, demonstrando que, por exemplo, só para citar um dos grandes pontos aí, diz que a eleição, a votação, ela é controlada por uma sala secreta em Brasília. Na verdade, o que existe em Brasília é um supercomputador que recebe essas informações transmitidas pelos tribunais regionais eleitorais, e os técnicos que ali estão apenas para acompanhar, Milton, a conexão de internet, se há energia suficiente, como aqui nessa nossa transmissão, eu estou falando da minha casa, você está aí no estúdio, nós temos técnicos aí que estão controlando se o sinal está chegando, se o áudio está sendo ouvido. É isso. Ele não está interferindo na nossa conversa. Ele não está alterando aqui a nossa conversa. Ele está acompanhando tecnicamente se as condições de áudio, vídeo, de sinal, de energia estão adequadas. É isso. Ou seja, mas aí você cria a mística de que existe. Então, é importante que a gente fale e discuta sobre essas questões para desmistificar um pouco e levar uma informação que diga, não, a eleição brasileira é uma eleição segura e que democraticamente vence aquele que a população brasileira considera mais apto. Uma sala secreta como essa, é uma brincadeira, claro, existe aqui na Secretaria da Fazenda, que é uma sala cofre, onde está lá um mainframe, diversos servidores, etc, etc. Não sei nem se tem mais mainframe, estou falando do meu tempo, mas diversos servidores, etc. E que tem ali alguns operadores no entorno, como o professor está dizendo, para ter certeza e detectar algum tipo de problema de uma forma mais imediata. Mas sala secreta, sala cofre, tem inúmeras. Exatamente, assim como nós temos o sistema bancário, né, que é um dos mais modernos do mundo. E tem que ter um acesso limitado mesmo, porque ninguém pode chegar lá e apertar um botão. É claro, exatamente, né? Exatamente. Quer dizer, a gente vê o esforço que o Tribunal Superior Eleitoral tem feito nos últimos meses de convocar diversas entidades públicas, diversos setores, os próprios partidos políticos. E é muito interessante, Hamilton, que a gente vê muitos partidos políticos que são convidados para os testes de segurança, que são convidados para essas ações que o TSE faz de simulação de ataque às urnas, ao sistema como um todo,
não comparecem, nem sequer enviam técnicos e Uhum, depois vêm opinar. Né? Eu não estou aqui negando o direito deles de opinar e de falar sobre tudo, mas com alguma razoabilidade, né? Quer dizer, com uhum. alguma propriedade, já que a Primeiro, gente está tratando de precisa uma questão técnica. saber para saber criticar, né? Tem um conhecimento básico para Exatamente. poder saber criticar. E eu posso ter minha opinião sobre tudo, mas a opinião sobre um fato e a opinião sobre uma questão técnica, como é que eu vou ter a condição de dar uma opinião ao neurocirurgião como é que ele vai fazer determinado procedimento na neurocirurgia se eu não domino aquela técnica médica específica? Não é uma questão de opinião. Ele vai dizer, olha, o que você está me dizendo não é possível por isso, por isso, por isso. Você pode ter sua opinião, mas a técnica é esta. Então, O, é o que nós estamos tratando. o interessante, professor, assim, tirando o lado demagógico, o lado do atacar sem saber, tem todo um séquito de pessoas que acabam embarcando num falso dilema, numa falsa discussão e se deixa levar por aquilo. Alguns pensadores já criticaram o fato da rede social, dar visibilidade a muitas vozes sem embasamento. Está correto, mas ao mesmo tempo a gente não pode calar a voz de ninguém. Que isso seja um processo evolutivo de expor, de se criticar, de entender depois. Tá. A minha dúvida, muitas vezes, é se esse processo evolutivo se dá de forma com preços pagáveis, digamos assim. Se esse processo evolutivo, às vezes, não exige da gente, por caminhos tortos, um preço muito alto. Porque eu entendo as pessoas doentes, brigando e etc., etc., por falsos dilemas, não é sequer por dilemas verdadeiros. Vamos discutir por que o Brasil, historicamente, falhou na educação, historicamente falhou no acesso à comida, à cultura, ao bom transporte. Isso não está posto, não é isso que está se discutindo. E isso é muito preocupante, do meu ponto de vista, no debate público e numa rede social de intensa movimentação, como é no caso do Brasil. Esse tema que você toca me parece extremamente importante, extremamente interessante. Eu te ouvindo falar aqui, várias ideias vieram à minha cabeça. Primeiro, uma deficiência histórica que nós temos, na América Latina como um todo, no Brasil em particular, de enfrentar os reais problemas estruturais, né? Problemas que, como é que a gente pode, Hamilton, negar, como ainda é extremamente negado no Brasil, a existência de um racismo estrutural endêmico, terrível, quando praticamente há 4, 5 gerações atrás nós estávamos na escravidão. É muito perto ainda da nossa realidade a escravidão. A gente às vezes se perde na história, que é no século XIX, mas ainda é. Eu estou falando de que meus bisavós, os seus bisavós, conviveram com isso. Também é muito perto da gente ainda. E sem falar de várias outras negações de discussões, de interdições graves de discussão que nós temos. E aí você tem uma sociedade com todos esses problemas, essa dificuldade de comunicação, e você joga sobre ela um canal aberto, livre de contato, de manifestação de pensamento, que são as redes sociais, isso é um caldeirão intenso para que isso venha a ser potencializado. O que é que eu acho? A gente até já conversou isso em outra ocasião. Primeiro, quando a gente fala dessas grandes redes sociais, essas grandes big techs, Facebook, Instagram, o próprio Twitter e outros tantos, a gente não pode perder de vista que são empresas privadas. E como empresas privadas, elas têm o objetivo do lucro. Né? E não há nenhuma crítica aqui da minha parte a isso. Claro. É uma regra do jogo, é uma regra de mercado. Agora, o que é lucro para elas? Lucro é interação. Então, se eu vou a uma rede social e posto, o meu amigo Hamilton é muito inteligente, isso provavelmente vai ter 2 curtidas. Agora, se eu vou àquela mesma rede social e te agrido, te ofendo, aquilo ali vai gerar muito um bilhão de curtidas, de interações, que é o que interessa para aquela empresa, para aquela determinada regra de mercado que ela estipulou. Agora, onde é que eu quero chegar? Isso é novo. É algo que a sociedade está aprendendo a trabalhar. Daí porque a importância de estudos que alguns acadêmicos já fazem,
eu tenho uma grande amiga que estuda bastante isso, que é a chamada governança cibernética. Eu consiga, nesse ambiente cibernético, delimitar e definir alguns níveis de governança onde o Estado vai interagir com esses atores não estatais, num diálogo com a sociedade, para estipular determinados limites. Limites do que pode ser dito, limite do que pode ser compartilhado, limite. E isso não é algo novo. Eu sempre cito o mesmo exemplo, Milton. Se você olhar o Código Penal de 1940, ele já traz lá crimes como incitação ao crime, como apologia ao crime. Quer dizer, a ideia de que nós temos que ter limites ao meu manifestar, ao meu expressar, ao meu indicar no que eu penso, no que eu acho, no que eu sinto, já tem limites lá no Código Penal de 1940. A diferença agora é que a gente tem um auditório maior, que são as redes sociais. Então, a gente vai precisar ter um debate muito maduro de qual é o limite que eu vou impor a essas redes sociais, qual é o limite que eu vou impor a tudo isso. Agora, que seja um debate maduro, para que a gente não caia na solução simples, que a solução simples nunca é boa quando o problema é complexo. A solução simples seria, deixa qualquer um falar o que quiser ou proíbe tudo. Não, temos que chegar num ponto médio, num ponto de equilíbrio, para que a gente aprenda a lidar com essas ferramentas e possamos ter um controle no que diz respeito ao seu conteúdo, sem que isso vire censura, mas também respeitando direitos fundamentais. Eu não posso admitir que eu tenha no mundo real um controle, um limite, eu não posso sair no meio da rua agredindo quem quer que eu deseje, e nesse ambiente cibernético eu posso fazer isso, não há sentido que a gente tenha essa falta de controle. Professor, para a gente terminar, o TSE está no caminho certo na forma como está conduzindo essa crise eu não sei se eu posso dizer uma crise institucional, mas uma crise comunicacional, um terreno um terreno muito instável. O senhor acha que ele vem conduzindo bem? Nós já estamos no meio de junho, finalzinho de junho, enfim, está conduzindo correto para outubro? Só falta julho, agosto, setembro, outubro, muito pouco tempo. Eu acho que sim, porque é um problema, como eu te falei, muito complexo. No nosso caso, há uma variável que torna ainda mais complexo, que é o atual presidente da República ser candidato à reeleição e ter uma postura crítica a determinados controles, uma bandeira muito elástica de liberdade de pensamento, que teoricamente admitiria qualquer tipo de ação. Então, isso traz uma variável muito complexa para o Tribunal Eleitoral, para o Tribunal Superior Eleitoral, já que ele está lidando com uma autoridade pública do porte do presidente da República, que é candidato declarado à reeleição. Então, eu acho que sim, ele tem tentado. E por que eu acho que ele está no caminho certo, com todos os elementos que ele possa vir a cometer de erro, mas, no geral, sim. Porque ele, de um lado, tem tentado o diálogo com essas empresas, ele tem tentado sentar para dialogar, conversar, estipular algum tipo de critério, de limite na difusão dessas informações, assim como ele tem tido uma participação ativa, e eu não canso de dizer isso, já lhe disse mais de uma vez, do papel importante da imprensa brasileira, da imprensa profissional, você como um jornalista profissional, um jornalista sério, o quanto a imprensa, que foi há alguns anos atrás contestada, porque seria o fim da imprensa, porque todo mundo poderia difundir a informação que quisesse, hoje, mais do que nunca, a imprensa se torna um elemento fundamental na defesa do Estado Democrático, porque ela que vai poder trazer uma informação de confiança, com confiabilidade. E também o TSE tem agido, e me parece que a gente vai ver mais exemplos aqui para o final do ano, com uma carga, com uma força coercitiva, punitiva para excesso, crimes eleitorais, crimes comuns. Então, eu acho que ele tem tentado equilibrar esse jogo de não apenas sancionar, punir e coagir dentro do que a lei autoriza, e não somente o diálogo. O diálogo é importante, mas ele não vai resolver determinados comportamentos. Então, ele tem tentado equilibrar esses dois pontos. Professor, eu agradeço imensamente o senhor ter disponibilizado o seu tempo para conversar com a gente. Foi um imenso prazer e nós vamos organizar a sua visita aqui no mês de julho. A gente vai ter um pouco mais de agenda e agradecer imensamente.
Para mim é uma alegria imensa, você sabe que conta comigo. Como eu lhe falei no começo do programa, eu não falei da boca para fora. É só me dizer o horário que eu estou sempre à disposição. Para mim é muito feliz levar informação, dialogar, a gente poder trazer uma informação de qualidade, um diálogo tranquilo, de alto nível, para que a gente possa conseguir, mesmo que a pequenos passos, avançar para uma sociedade mais civilizada, mais educada. Conte sempre comigo e vamos organizar em breve essa visita. Muito obrigado, professor Rafael Mota. Agradeço também você que nos acompanha. Lembrando que todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma nova edição do programa Acorda disponível para você. Obrigado pela boa companhia e até semana que vem. Tchau, tchau.